Bom dia, casa, templo do Espírito Santo. Amém? Vamos nessa manhã de domingo adorar o Rei? Magnificar o nome dele, bem dizer a ele? Irmão Ramon, por qual motivo eu teria de fazê-lo neste domingo? Porque ele é o dono do domingo. Porque ele é o Senhor do sábado. Irmão Ramon, mas eu já sou de uma congregação, eu já sou crente. Eu vou esperar você sair, né? Isso aqui é para filhos. Esse vídeo é para herdeiros, para aqueles também que virão a ser herdeiro, para aqueles que vão conhecer Jesus, religiosos demasiado, kamikaze suicida, abajuladores, puxadores de saco, crente evangélico, se tiver no meio dessa multidão aí, pode ficar bem à vontade se quiser sair. Mas os que ficarem é Cristo. E falo isso com todo amor do mundo. Sabe por quê? Esse grupo de pessoas que eu mencionei aqui agora não vão entrar. Né? Falo com toda a paz de Cristo, não vão entrar, esquece. Mas para você, que através desse vídeo, o Espírito Santo vai te convencer da sua religiosidade, amém? Da sua carência, porque você vai em determinados lugares porque você estava ausente, né? Havia uma ausência de Deus no seu coração. Você foi buscar nesses lugares e acabou sendo abraçado falsamente, acabou recebendo falsa hóstia santa, acabou se envolvendo com as atividades e isso te trouxe um bem-estar, principalmente emocional, né? Mas aí você se sentiu querido ali, amado não. Se sentiu ali pessoas, né? Fez a você o que você não tinha na sua casa, o que você não tinha no seu trabalho, o que você não tinha no seu quarto, né? Pessoas estranhas te abraçaram. Mas em verdade eu vos digo que também homens e mulheres de Deus reais nos abraçam. Quando Deus quer abraçar uma pessoa que está sofrendo, quando Jesus quer tocar um enfermo, quando Jesus tem um propósito maravilhoso na vida de um ser humano, ele trabalha e trabalha muito para poder abraçar essa pessoa. A fim que ela tenha um encontro real com Jesus, como em todas as gerações as pessoas tiveram. Essa palavra não vai só libertar você da religiosidade, como da máfia que se faz hoje em dia, né? Por trás e pelas frentes dessa religião de crente evangélico. Os que irão ser salvos por Jesus Cristo são pessoas que deram ouvido a Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Não tem segredo, meus amados. Tá vendo ostentação aqui? Nenhuma. E olha para você, já tem 3 dias que eu tô sem luz. 3 dias sem luz. Tá sendo uma bênção. Tá sendo bom demais esse silêncio, nem barulho de geladeira tem. Eu oro ao meu Senhor, o Deus de Israel, o meu Deus, Senhor, e peço as minhas petições, que é para minha própria alma, e Ele opera assim. Ó, eu vou falar mais no silêncio da escuridão. Eu estou tendo uma experiência tanto de dia quanto de noite com a escuridão que se faz aqui em casa, no silêncio. Quando a CEMIG vier religar a luz, que já era para ter ligado sexta-feira, mas eu não estava aqui para recebê-los, oh Deus, talvez eu vou lá no padrão e desligo de novo. Então, meus amados, nós pedimos a Deus, e quando Deus opera, soa estranho, né? Porque vai contra o seu entendimento humano, vai contra o seu discernimento. E como por toda a eternidade ele nunca deu satisfação dos seus feitos, porque os seus feitos são perfeitos. Prova que você está aí, é uma criação de Deus. Entende? E vai valer a pena. Vocês podem acreditar numa coisa, vocês, irmãos e irmãs que serão salvos, que foram remidos pelo sangue do Cordeiro e têm esse sangue a favor de todas as vezes que o diabo te atentar e você resistir, não resistir, cair, você tem esse sangue. Você tem acesso a esse sangue. Você tem acesso à água viva quando você já tiver com muita sede de ter andado muitos quilômetros no mundo espiritual. Só Ele tem água viva. Amém?
E como diz o Senhor Jesus, eu vos dou água viva, e ela entrará no seu interior e fluirá para a eternidade. Glória a Deus. Amém? Aqui não sou faccionada a congregação nenhuma, muito ao contrário. Quem me sustenta diretamente, pessoalmente, é Deus. Mas isso é para você, irmão Ramon? Deus fala só com você? Deus usa assim de forma tão poderosa desse jeito que ele te usa só você? Não. E olha que eu me comparando com outros irmãos da fé, que já está em outros níveis espirituais, eu estou lá no extrato de baixo. Eu estou no extrato dos pés do meu Senhor. Eu estou caminhando para poder chegar no joelho de Deus. Até que um dia eu possa chegar na face dele. Mas olha para você, eu que estou no extrato, lá embaixo, Deus me usa dessa forma para falar com você, te amar dessa forma. Esse é o Cristo. Amém? Aqui não tem instrumento, aqui não tem papagaiada, aqui não tem palavra de efeito, aqui só tem a mensagem que eu te falo, que Jesus ele é. Ele é real. Mas ele é real na vida das pessoas que não têm uma religião. Porque as que têm são semelhantes às que são católicos, espírito e outras que tem por aí. Então, nessa manhã magnífica, nessa manhã gloriosa de domingo, com motivo ou sem motivo para fazê-lo, eis-me aqui, Senhor. Porque você precisa estar bem financeiramente, bem de saúde, porque se você tivesse bem financeiramente de saúde, se você tivesse uma vida bem confortável, a última coisa que você ia fazer ia ser servir a Deus com todo o seu ser. Eu sou prova disso. Né? O dinheiro ele te abre mundos de possibilidade pela qual você vai querer gozar. Esse é o gozo humano. Mas há um grupo de pessoas que realmente são pessoas afortunadas, pessoas que têm as suas heranças, são herdeiros, são pessoas que têm seu capital seguro. Eu acredito que tem pessoas que mesmo tendo a posse que tem, são pessoas que realmente conhecem a Jesus e o servem. Abençoa muitas vidas. E abençoa suas casas. Mas há pessoas também que não têm nada, ou têm pouco. Tem para sobrevivência, mas o nível de serviço e de adoração a Deus é semelhante àquele que tem, porque ambos tiveram encontro com Jesus. Ambos têm o Espírito Santo como governador das suas vidas. E vós outros, o que sois? Boa pergunta, né? Não responde não, responde para você, não tem interesse de saber nada a respeito da sua vida, como Jesus também não tinha. Ele chegava, ele expulsava demônio, ele chegava, ele curava os enfermos. Ele não queria saber seu histórico da vida, o que te levou a chegar até aí. Ele não pergunta sobre suas cadeias de evento. Ele chega segundo a sua fé. Na palavra dele ou nele, ele simplesmente faz segundo a sua fé. Amém? Ele perguntou para o cego, deixa eu te falar, você ficou cego por quê? Foi por causa do pecado dos seus antepassados? Ou por causa do pecado dos seus pais? Ele não chegou interrogando a pessoa. Quem faz isso é crente evangélico e outras religiões que tem por aí. Ele vai segundo a sua fé. Amém? Deus não veio para te julgar. Muito ao contrário, ele amou o mundo de tal forma, o Deus Pai, que deu o seu Filho para que nenhuma alma se perdesse. Mas ele não salva crente, ele não salva evangélico, ele não salva católico, ele não salva espírita, ele não salva ninguém que se baseia em uma religião. Ele salva todo aquele que crê. Tá bom assim para você? Tá te libertando aí? Tá tirando você para fora da caixa? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Porque ele veio foi para isso mesmo. Ele veio para os que estão cativos dentro de uma religião. Ele veio para aqueles que se prenderam dentro de uma religião. Porque salvar lá no mundo ele salva. Salvar no terreiro ele salva. Salvar dentro de uma sinagoga católica ele salva. Ele não está salvando pessoas que estão presas aí dentro dessa religião de crente evangélica dos últimos dias. Essas aí é quase impossível salvar. Porque eles já têm convicção
que eles estão ali, que eles estão salvos. Mas aí você tira suas próprias conclusões. Onde você está aí? O Espírito Santo é prioridade? Fala somente dele. Hein? Onde você está aí? Está acontecendo curas reais? Pessoas estão sendo curadas aí, deixando a cadeira de roda aí? Deixando o andador aí, deixando a muleta aí? Na hora que a pessoa entra e na hora que ela sai? Então não está aí não, ué. O Deus dopamina que está aí. O Mamon. Não, são muitos deuses que estão dentro dessa religião de crente aí. São vários. Não quer dizer que não tem uma imagem lá, não, que você não se tornou idólatra, não. Você já se tornou idólatra dessa pessoa que está lá em cima do palco lá, ou dessa pombagira, essa mulher, essa louca com a febre do ouro, que está aí em cima do palco aí. Você não idolatra uma imagem, mas você idolatra essas pessoas. Elas governam o seu coração e sua mente. Aí você vem dizer para mim que não está preso? Você vai lá por causa dela, você não vai lá por causa de Cristo, você não vai lá por causa do Espírito Santo, você não acorda falando assim, eu vou buscar a presença do Espírito Santo. E mesmo que você acorde dessa forma, com essa fé, chega lá e já te manipulam, você já até esquece para que você acordou. Você acha que você vai entrar no reino de Deus? Não, responde para mim não, responde para você. É você que está enganjado aí dentro. Agora, na contramão, há lugares sérios. Mas o difícil, meu amado, minha irmã, meu irmão, é você encontrar uma congregação séria, sem nenhuma papagaiada, sem nenhum circo de soleia, sem nenhum unicórnio de fantasia, sem nenhum instrumental para manipular sua mente com onda sonora, sem nenhuma luz piscando, apagando, fumaça, essas papagaiadas, esse teatro dos infernos. Agora o difícil é você encontrar. No mundo todo é muito raro. Agora, para você entender que você é templo do Espírito Santo, para você entender que você é o lugar onde Deus quer habitar, o dia que através da palavra de Deus você entender que é em você que o Espírito Santo quer habitar, que é você que é a noiva, também é uma libertação. Amém? Só que somente a palavra de Deus pode te libertar. Como você tem tratado a sua Bíblia? Como você tem tratado a palavra de Deus dentro da sua casa? Qual que é o seu nível de obediência? Qual que é o seu nível de espera? Porque tem nível. Tem ansiedade, tem religiosidade. Amém? Mas qual é o seu nível de saber esperar ao ler a palavra de Deus e entender? É a distância entre ler e entre entender e entre obedecer. É uma vara de Moisés só. É uma única vara de Moisés. A vara começa na palavra, a vara começa no esperar, e a outra ponta da vara é a obediência. Qual que é o tamanho da sua vara? Responde para você, para mim não. Eu sou um servo de Deus, eu sou real. Eu conheço Deus pessoalmente. Responde para você. Ou você não tem nenhuma vara? Se você não tem vara, então você não pode apacentar sua família. Se você não tem vara, então você não pode apacentar as almas perdidas no mundo ou dentro da religião. É por isso que eu estou te dizendo que você tem uma vara. E qual é o tamanho da sua vara? Do começo da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, no esperar depois que você lê a Bíblia Sagrada, e no momento da obediência, que é o final, para que as coisas aconteçam plenamente na sua vida, você tem que medir o tamanho da sua vara. Qual que é o tamanho da sua paciência em esperar no Senhor? Qual que é o tamanho da sua fé de obediência? É isso que determina a sua vida, porque ela vai passar e vai acabar daqui a pouco. Todos nós daqui a pouco estamos no pó da terra. Mas o que foi sua vida em vida? Ô fanático, kamikaze, suicida, bajulador, puxador de saco, religioso. É por isso que eu falo que esse vídeo é para irmão reais, para varoas e varoas reais, porque eles entendem a liga espiritual. Eles se alegram quando vê um vídeo desse. Eu também me alegro quando eu mesmo vejo o meu vídeo, ou quando eu vejo um varão real, um vídeo de um varão real. Aqui não tem papagaiada, não. Aqui é chegar, manifestar e ficar, ou se não manifestar e sair.
Amém? Como você já sabe, meu nome é Ramon. Eu falo isso em amor. Eu nunca amei tanto meu semelhante como eu amo hoje. É por isso que Deus me escolheu para essa hora. Para você refletir sobre o seu credo religioso. Para você refletir sobre a sua vida. Jesus é maravilhoso. O Deus Pai é todo poderoso. O Espírito Santo ele é magnificente. Tá vendo esse cenário todo aqui dentro da minha casa? Tem um cenário também obscuro pro lado de fora. São onde tem minhas lutas. São onde os demônios querem sujar o meu coração. Querem me tirar da presença de Deus. Eu sei disso. Só que eu permaneço. Porque eu tenho um longo histórico. O que Deus fez com meus inimigos. Sendo humano ou sendo espiritual. É por isso que eu cheguei até aqui. Você sabe de onde que eu saí? Você sabe quantos calibres de arma eu já levei na cabeça? Você não sabe, né? Você não conhece meu testemunho, né? Eu conheço todos os calibres de arma que já colocaram na minha cabeça e no meu peito. Aqui não conta história, não. Aqui é Cristo. Eu vou pro Pai. Eu vou pro Pai porque Ele me escolheu e me entregou aos cuidados de Jesus Cristo. E é o Espírito Santo para me ajudar a chegar até no reino dele. O Deus Pai enviou Jesus Cristo. Amém? Jesus falou, porque meu Pai me enviou, de outra feita eu não teria vindo. Deixa o Espírito Santo te conduzir até Jesus. Faça um concerto com a sua Bíblia. Trata a sua Bíblia como a coisa mais preciosa dentro da sua casa. Você acha que esse carro de ferro aí na sua garagem? Você acha que esse carro importado elétrico aí, você acha que é essa Lamborghini? Você acha que é sua geladeira de 30 mil? Você acha que é o seu celular? O iPhone 17, 18, 19, 20, 21? O que na minha casa, o que eu tenho mais de precioso na minha casa é a palavra de Deus. Mesmo que a casa não tivesse nada, tivesse uma casa vazia, ela estaria cheia da maior riqueza que se possa existir. É a escolha que eu fiz. É a escolha que eu fiz. Eu não fico alisando o carro, não. Eu não fico idolatrando carro, geladeira, ou seja lá o que for, não. Eu tenho uma palavra de Deus. E vou ser salvo por ela. E fui salvo por ela. Eu vou ficar só até por aqui para o vídeo não ficar extenso. Mas reflita nisso. Qual é o seu Jesus? Está acontecendo milagres aí quando você frequenta uma congregação que o Espírito Santo é prioridade. E quando você tem aquele momento de buscar ele junto com as pessoas, você sente um gozo, seja pequeno ou grande, é real. Mas se você só fica falando língua de demônios, línguas estranhas de demônios, que te enganam, falando que é língua de anjos, mas não é, você não sente nada, é só uma emoção, é só uma dopamina no seu rabo. Não passa disso. Você não vai entrar. Você não vai entrar no reino do meu Senhor. Mas quando você frequenta um lugar sério, que o Espírito Santo é prioridade, sempre, e você está naquele momento de devoção, onde você sente um gozo. Jesus vem te dar água viva, sacia a sua sede, e você fica leve. As coisas vão cessar, as perseguições, as papagaiadas, a cirandada de demônios na sua casa, na sua vida vai acabar. As suas doenças serão curadas pela água viva. Amém? Onde você passar vai ter que abrir porta, porque agora você é luz. Não tem mistério. Creia nisso. Amém? Deus, muito obrigado pela essa oportunidade. Meu Deus, eu entrego esse vídeo aos irmãos, que esse vídeo possa ser levado, Senhor, a todos os corações que necessita de uma libertação, que necessita saber que Jesus Cristo, Ele ama essa pessoa, ama a família dessa pessoa, independente do que você esteja vivendo, que essa pessoa tenha uma experiência real com o Senhor. Eu abençoo sua casa, sua família e você, mãe, que é uma mulher de Deus que está passando desprezo dentro da sua casa aí, você, vovô, você, vovó, você, pai, que os filhos já não têm um carinho, um respeito, uma reverência sobre vocês. Eu quero dizer em verdade eu vos digo, que Deus, Pai, Ele te ama. Que Jesus, Ele te ama. O Espírito Santo está o tempo todo de olho em vocês. Se sinta amado por Jesus. Se sinta amado pelo Criador dos céus e da terra. Seja amado aí agora. Sinta esse amor no seu coração. Você não precisa de atenção, de sentimento de mortais, não. O que você precisa é do amor real.
Até mesmo se você não tivesse esse amor de seres humanos dentro da sua casa, dentro do seu casamento, se você buscar a presença de Deus, isso vai te bastar. Isso vai bastar você até o fim dos seus dias. Você vai ter experiências com o Senhor. Deus, ele vai te honrar. Ele vai te amar. Amém? Um abraço. Meu nome é Ramon e o Pix que eu peço para vocês, que graças aos seus Pix, é que Deus tem renovado o meu ministério, que é chamado Anônimos de Salomão, os necessários dos últimos dias. Graças ao seu Pix, é que Deus tem me abençoado. E o seu Pix é as suas orações. O Pix que eu peço para os meus irmãos são as suas orações. Continua enviando esse Pix como se fosse oração. Pela minha vida, pela minha casa. E tudo que você fizer pela minha casa, tudo que você fizer em oração por Israel, vocês irão prosperar. Vocês irão se tornar grandes amigos do Senhor. Ora por Jerusalém, ora por Israel, porque é uma ordenança do Senhor. E também ora por mim, servo do Deus vivo. Amém.